E salve, gente boa! Somos nós aqui outra vez. Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. O governo da besta voltará contra si mesmo. Vem comigo até o final. Sai daí não, hein? E não deixe de se inscrever no canal, né? Clica aí, se você não está inscrito, inscreva-se. Bem rápido e fácil, não vai tomar o teu tempo nem interromper esse vídeo. Aproveita e clica no sininho. Olha que barulhinho legal, né, querido? Para que você seja notificado cada vídeo que a gente tem, vídeos de meditações, trechos da palavra, mensagens que a gente vem colocando aqui, muitas novidades para estar abençoando a tua vida. A gente tem feito esses vídeos de uma maneira totalmente independente, sem remuneração nenhuma. Então nos ajuda, querido, curtindo, comentando, compartilhando, curtindo e comentando o próprio YouTube de uma maneira orgânica já mostra para mais pessoas, e compartilhando você nos ajuda a fazer chegar esse vídeo a pessoas que nem eu e nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Vamos junto nessa tarefa, querido, é uma missão complicada, mas que juntos a gente sempre vai mais longe. Então compartilhe esse vídeo e incentive as pessoas a estudar as Escrituras, principalmente o Apocalipse final dos tempos. Texto desse vídeo, capítulo 17 de Apocalipse, versículos 17 e 18. Apocalipse 17, versículos 17 e 18, dizem assim: Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então aqui a gente vai chegando ao final do capítulo 17 de Apocalipse, praticamente ao final do governo do anticristo, praticamente aí ao final de toda a hegemonia e preponderância do governo da besta e do falso profeta. Então a gente vai concluindo aqui essa parte desse governo, que seria o final dos 3 anos e meio da grande tribulação. Lembrando que a grande tribulação envolve os 7 anos, mas muitas pessoas referem-se à grande tribulação mesmo como os últimos 3 anos e meio. Por quê? Porque nos primeiros 3 anos e meio, na existência das 2 testemunhas, que nós já vimos isso, se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes a Apocalipse desde o capítulo 11. Então, durante os 3 anos e meio, naquele governo das 2 testemunhas, ainda havia um impedimento, ou seja, a igreja já não estava mais presente, o Espírito Santo já não estava mais presente, mas as 2 testemunhas eram abafadas ali dentro de Israel, próximo ali ao Muro das Lamentações, no local onde o templo vai ser reconstruído, onde a Arca da Aliança vai aparecer, e as 2 testemunhas elas vão ficar ali atrapalhando um pouco esse governo do anticristo. Então, durante esse tempo, ainda vai haver paz, vai haver uma harmonia, vai haver uma ligação religiosa, vai haver todo um traçar de planos que aparentemente vai ser a solução para o mundo inteiro e para a paz mundial. Quando as 2 testemunhas morrem e ressuscitam, a partir dali desencadeia-se tudo que alguns começam a falar da grande tribulação propriamente dita a partir daquele momento. Há outros teólogos que entendem que a grande tribulação ela começa já dentro dos primeiros 3 anos e meio, contemporâneo ali das 2 testemunhas. E há alguns que já pensam que a grande tribulação começa com os selos. Nós temos trabalhado aqui com o entendimento de que a grande tribulação, na realidade, são os 7 anos, mesmo tendo 3 anos e meio de paz. Mas a igreja já não está mais presente, então, considerando essa grande tribulação, a igreja não está mais presente. Ela só vai estar nos 6 primeiros selos. A partir do 7º selo, a igreja não está mais aqui. O capítulo 7 é o arrebatamento, e a partir do capítulo 8, a igreja já não está mais presente aqui. E aqui a gente está desencadeando, na realidade a gente está encadeando, né? A gente está fechando todo esse governo do anticristo e todo esse poder do anticristo aqui, que acaba destruindo-se a si mesmo. E é isso que a gente vai pensar, e eu queria destacar a respeito desses versículos 3 pontos bem rápidos para a gente refletir em cima disso. Não se esqueça, querido, 2 coisas que a gente, além daquilo que a gente já falou aqui, que precisam ser rememoradas. Se você não assistiu, assista os vídeos, principalmente correspondentes às 7 cartas de Apocalipse e ao capítulo 13 de Apocalipse. Então não deixe de assistir. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma construção ideológica, política e econômica. Não se esqueça que você não constrói uma política, você não domina economicamente o mundo sem uma ideologia
antes. Então não acontece, querido, nenhuma perseguição, nenhuma ditadura sem antes uma implementação ideológica, sem antes uma conquista ideológica. Então todo massacre humano, ele primeiro aconteceu no campo ideológico, no campo filosófico, no campo de pensamentos e de ideias, para depois se materializar na vida de pessoas, e isso acaba se refletindo como resultado da vida. Então tudo começa no campo ideológico. Então toda implementação política e econômica, ela começa no campo ideológico. Isso a gente não pode esquecer. E a outra coisa que a gente não pode esquecer é que isso leva a tempo, necessárias gerações. Primeiro você forma uma geração um pouco mais jovem e adulta para ensinar os mais novos, e aí esses mais novos já crescem dentro dessa ideologia e eles já começam a trabalhar no campo governamental, no campo... São pessoas que começam a se tornar proeminentes, começam a abrir as suas empresas. Então, no campo corporativo, essas pessoas começam a dominar, e os mais novos ali, além de ser alimentados e instruídos culturalmente e educacionalmente, eles acabam sendo compelidos a agir dentro daquela ideologia no sistema corporativo empresarial. É o que a gente já está vendo hoje com a Agenda ESG e a Agenda da ONU 2030. Nós temos um vídeo aí no nosso canal, pesquise sobre ESG ou ONU 2030 aí no nosso canal, e você vai assistir. Ou o outro vídeo também muito bom, que é globalismo e globalização, a diferença. Então pesquisa aí que a gente tem no nosso canal, explicando mais detalhadamente sobre isso. Mas essa agenda ESG é uma imposição onde as empresas hoje, se elas querem crescer, se elas querem adquirir proeminência, se elas querem expandir os seus negócios e se elas querem sobreviver, elas precisam entrar na agenda ESG. Uma empresa hoje já, no ano 2023, que ela não cumpre a agenda ESG, ela está fadada ao fracasso. Ela começa a perder financiamento, pegar juros mais altos, ela começa a não ter uma adesão e as pessoas não olharem com cautela, porque de uma certa forma as pessoas estão influenciadas por esse tipo de agenda. Então perceba como há uma construção gradativa e há uma construção que leva tempo para chegar a isso aqui que a gente está vendo em Apocalipse capítulo 17. Então toda essa construção vai levar um certo tipo de tempo. Então fique atento com essas expressões. Se você tem dúvida, pesquisa aí que a gente tem vídeos aí no nosso canal. Em breve a gente vai deixar mais vídeos, mas a gente tem também links lá de vídeos de outros canais que explicam também muito bem a respeito disso. Agenda ESG e Agenda ONU 2030. E as três coisas que a gente vai destacar aqui nesses versículos 17 e 18 de Apocalipse 17, a primeira coisa é o seguinte: perceba o versículo 17, a gente falou isso no vídeo passado. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Presta atenção, Deus incutiu neles, Deus deu aquela despertada, Deus deu aquela catucada. Às vezes eu olho para esse tipo de texto aqui, como a gente tem um vídeo aí falando da sataneira, a palavra utilizada pela Valnice Milhomes, que é a ratoeira de Deus para pegar, ao invés de pegar rato, pegar Satanás. E às vezes eu fico olhando assim, Deus tem um senso de humor tão grande, que Deus sabe que as pessoas se embolam em si mesmas, né? Como aquela célebre presidente aí de uma nação, que ela falou que engasgou consigo mesma, né? Eu engasguei comigo mesmo. O diabo, ele consegue fazer isso, ele consegue destruir a si mesmo. Seus próprios pensamentos se destroem. A única coisa que Deus fez aqui, perceba, Deus não mudou o pensamento, Deus não incutiu no pensamento, Deus não fez com que o coração se voltasse para uma linha, para uma ideologia. Não. O texto está dizendo aqui no versículo 17 é que Deus deu uma abertura para o seguinte, ó, vocês estão livres agora para realizar tudo o que vocês pensam. Ou seja, todos os seus planos estão liberados agora para você executar. O que Deus está falando aqui é assim, ó, a porteira agora está aberta, vai e vocês são livres para executar tudo que está na mente de vocês. É a única coisa que Deus faz. E é o suficiente para eles se destruírem, é o suficiente para eles destruírem o próprio sistema, é suficiente para eles começarem a trazer consequências danosas e maléficas para o povo que os apoiou. Então repare, Deus incutiu que realize, então Deus colocou no coração deles o realizar. Aí eu lembro do outro texto bíblico, que a Bíblia diz que
Deus é quem realiza em nós tanto o querer quanto o executar. Então, para quem é filho de Deus, querer voltar a Deus, Deus já incutiu isso no coração. Agora, quando a pessoa não ouve isso, quando a pessoa não dá ouvidos, quando a pessoa não dá vazão ao querer a Deus, ela acaba entrando por um caminho que é autodestrutivo. Então repare que Deus não destruiu, Deus apenas abriu a porteira e falou assim: vocês estão livres agora para fazer tudo o que vocês pensam, tudo que está na mente de vocês. A ideologia de vocês não é a certa? Vocês não acham que é melhor? Vocês não acham que esse caminho é o melhor? Então, eu estou dando liberdade total, não tem mais nada que impeça, vai fazer o que você está pensando. E aí diz que Deus incutiu que realize seu pensamento e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem. Ou seja, o próprio povo que está sendo destruído, que está sendo completamente arrasado, tem o poder em si, mas não dominam e não raciocinam por si mesmo. Por quê? Porque toda a linha de pensar, todo o despertar de pensamento, ele já foi tolhido dentro desse governo ideológico e ditatorial da besta que a gente já está começando a viver, onde não está aberto para quem é conservador, para quem é cristão. Hoje em dia, por exemplo, o que é um politicamente correto? O que é ser politicamente correto? É você atacar determinadas minorias, desde que essas minorias estejam voltadas para uma ideologia. Se você falar essas mesmas expressões, as mesmas palavras, se você fizer o mesmo ataque, mas para pessoas que são opostas a essa ideologia da Agenda SG e da Agenda ONU desde 2030, aí pode, aí está liberado fazer. Mas só não pode atacar se tiver pessoas envolvidas no sistema da Agenda SG e da Agenda ONU 2030. Então, não há equidade. Repare que a equidade hoje, no ano 2023, na data em que a gente está gravando esse vídeo, a equidade já foi embora. É ilusão, é ilusão achar que existe equidade. Não existe. O que é crime de um lado não é crime do outro lado. Então, execute a uma e o reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. Ou seja, Deus deu liberdade, fala assim, destrói aí até que a palavra se cumpra. A segunda coisa que a gente vai observar aqui nesse texto, que a gente também já começou a observar no vídeo passado, nos versículos 15 e 16, é que para quem é do mal, querido, a pior coisa que pode acontecer é ter um poder pleno. Para uma pessoa que vive no mal, para uma pessoa que já ruiu todos os alicerces e bases éticos, morais, para uma pessoa que rompeu com todos os mandamentos e alianças e ordenanças registradas na Bíblia, para uma pessoa que rompeu todo esse querer de Deus, para uma pessoa que rompeu com todos os preceitos e parâmetros divinos pré-estabelecidos por Deus, para uma pessoa dessa que está caminhando em direção ao mal, a consequência é inevitável. Você dá um poder pleno na mão dessa pessoa, ela não vai conseguir fazer algo que seja bom. Por quê? Porque o coração dela é um coração voltado para o mal. Então, é muito óbvio, Deus simplesmente faz assim, eu vou deixar porque você é destrutivo. Você que é do mal, você que nega a Deus, você que nega os princípios, você é autodestrutivo. Todo governo pagão, ao longo da história, se você for estudar a história, desde os tempos antigos, todo governo pagão, toda idolatria, ela acabou sendo autodestrutivo. Então a pior coisa que pode acontecer, querido, para quem trabalha no mal, é exatamente ter o poder pleno. Ele vai destruir tudo ao seu redor e vai destruir a si mesmo e vai acabar ruindo o seu próprio sistema, porque as próprias pessoas entre si, elas vão se degladiar, elas vão querer cada uma um poder maior do que o outro, elas vão querer usurpar os poderes uns dos outros, então elas vão acabar destruindo-se a si mesmo. E o outro ponto importante, o versículo 18 vai falar, a mulher que viste é a grande cidade. Querido, a gente não pode confundir essa mulher com a mulher do capítulo 12. Não confunda essa mulher com a mulher do capítulo 12. O fato de ser a mulher não significa... E capítulo 12 está falando de uma mulher, capítulo 17 está falando de uma mulher. Significa que é a mesma mulher? Querido, o livro do Apocalipse é repleto de simbologias. O livro do Apocalipse era difícil para João entender e continua sendo difícil para nós entendermos muita coisa do Apocalipse,
a gente ainda não tem um entendimento pleno, a gente está conseguindo entender agora, no século XXI, muita coisa que no século XIX a gente não conseguia descrever, a gente não conseguia comentar, mas algumas coisas no Apocalipse são bem evidentes. No capítulo 12 do Apocalipse, aquela mulher que está lá retratada, lá falada, há uma repetição de uma expressão. A mulher que foi sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mulher que foi sustentada. Então é diferente, Deus está especificando que aquela é uma mulher. Essa mulher aqui é a grande Babilônia. Babilônia é um sistema de governo, é um sistema idólatra, é uma ideologia implementada, alicerçada, capítulo 17, versículo 1, sobre o mar. Capítulo 17, versículo 15, o mar são as pessoas, são as nações, tribos e povos espalhados sobre a terra, que vão fazer surgir esse sistema, que vão dar apoio e sustentação para esse sistema. O capítulo 12 diz que essa mulher, ela foi socorrida. Então aquela mulher do capítulo 12 não é essa mesma mulher. Até porque, se você assistir os vídeos correspondentes ao capítulo 12, você vai ver que a gente comenta que o capítulo 12 é um pano de fundo histórico, não é um relato dentro dessa cronologia relatada em Apocalipse. E a gente vai entender melhor isso lendo Daniel, capítulo 4, versículos 28 a 33. Então, Daniel 4, a partir do 28, vai dizer o seguinte: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as unhas como as das aves. Então, o que está narrando aqui em Daniel, capítulo 4, do 28 ao 33, é um fato histórico, algo que realmente aconteceu com Nabucodonosor, isso está na história, mas também é um prenúncio, e o livro do Apocalipse vai se utilizar daquele fato histórico de Nabucodonosor para dizer que desse mesmo jeito vai acontecer também com a besta. Ela vai se achar dominante, vai se achar em plenos poderes na grande Babilônia. Então, a mulher que viste aqui é a grande cidade. Deus está, no versículo 18, deixando bem claro que não é a mulher lá do deserto do capítulo 12. Então, Deus está eliminando toda dúvida com relação a essa mulher. Ah, mas será que é a mesma mulher que desaparece ali, que some? Não é que ela desaparece e some, que o capítulo 12 ele é um pano de fundo histórico para você entender a cronologia do Apocalipse. Assista os vídeos correspondentes, estão aí no canal, para você tirar toda a tua dúvida e você entender melhor. Não tira conclusões sem antes assistir todos os vídeos correspondentes ao capítulo 12 de Apocalipse. Então aqui Deus está tirando toda a dúvida, Deus está eliminando toda a dúvida com relação a essa mulher. Tá bom, gente boa? E a partir do capítulo 18, a gente começa um novo panorama do livro do Apocalipse, que é o anúncio da queda da Babilônia. Aí vem os lamentos dos admiradores da Babilônia, a ruína da Babilônia completa, definitiva, até a concretização da segunda vinda de Jesus Cristo. O negócio está pegando, hein, querido? Agora está chegando num ponto muito importante das coisas que vão acontecer. E muita coisa que a gente está vendo hoje, a gente vai começar a enxergar que vai ser utilizada naquele tempo, mas não para quem está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.